Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos, boa tarde, Lídia. Prazer estar aqui apresentando a Biominas nesse evento, agradecer o convite do FIS para estar aqui falando com vocês. Vocês estão me ouvindo, Carlos, Lídia, tudo bem aí? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Já que a gente tem pouco tempo, vamos direto para as perguntas aí. Eu queria começar primeiro ouvindo de vocês um pouco sobre o cenário de inovação em saúde no Brasil hoje. Como é que vocês veem o cenário, não o cenário do setor de saúde, mas especificamente em relação à inovação, como é que vocês veem a inovação no Brasil em saúde hoje? Lídia, você quer começar? Sim. Bom, estão me ouvindo? Obrigada, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer participar dos eventos e das iniciativas do FIS. E falando sobre inovação e como a gente vê, né, como vemos aqui no grupo as transformações e o setor de saúde no momento, pensando que a gente já vinha tendo muitas mudanças últimos anos, muitas mudanças no perfil do consumidor, que cada vez mais tem exigido das marcas, dos serviços, muito mais o relacionamento, sim, digital, o relacionamento mais rápido, com menos atrito, exigindo, claro, cada vez das marcas, e isso vale não só para a saúde, mas todos os segmentos, muita inovação no sentido de novos produtos, novos serviços, repensando os negócios. E a pandemia, no último ano, acelerou isso muito, né? Eu digo que o que a gente discutia aqui nos últimos 3, 4 anos em fóruns, simpósios e painéis sobre disrupção, a gente, de fato, teve que fazer acontecer e disruptar em 3 semanas, um mês. Enfim, a pandemia acelerou isso, é um caminho sem volta, sem dúvida alguma, e acho que a pandemia acelerou muito, inclusive, a mudança do consumidor, o perfil do consumidor com relação à saúde, que isso também era a gente percebia uma resistência ainda quando se falava de saúde. O consumidor, o cliente se relacionava com muita facilidade no digital para muitos outros serviços, alimentação, mobilidade, compras de roupa e outros artigos, mas quando era saúde, vinha a questão da confiança. Mas aí tem a questão da confiança, eu tenho que saber quem está do outro lado, quem está fazendo meu cadastro, quem está falando comigo, e a pandemia realmente disruptou isso. Paralelo a isso, acho que existe aí um grande desafio de sustentabilidade do setor, sustentabilidade financeira, e que sim, quando a gente fala de inovação e de soluções muito mais digitais, a gente vai conseguir chegar mais próximo disso, não resolver tudo. Eu acho que é um grande desafio a gente dizer que vai resolver, ter soluções completas não será simples, mas eu acho que a gente tem que trilhar esse caminho. E aí eu acho que o papel, né, das startups, tecnologia, nesse mundo e nesse cenário nosso é fundamental não só pelas ideias que trazem, muitas vezes por acelerar dentro das empresas, né, e aí sejam médias, grandes empresas, acelerar processos, acelerar serviços e soluções que muitas vezes as grandes empresas, as grandes corporações, até por serem grandes, têm operações complexas, já às vezes operações mais pesadas, se colocarem tudo dentro das nossas áreas de P&D, isso demoraria a acontecer. As startups, as self-techs têm tido um papel fundamental nisso, que é de também dentro das nossas empresas a gente conseguir acelerar as nossas estratégias de digitalização e de realmente transformação digital. Bom, acho que é isso um pouquinho, né, do que eu penso, e passo aí para o Carlos continuar. Legal, obrigado, Lídia, prazer estar com você aqui, Eduardo também, muito obrigado aí pela mediação, e agradecer também a toda a equipe do FIS, ao Josier pelo convite, e só como full disclosure, né, eu estou falando aqui hoje como ACO do Grupo Fleury, que
fala da companhia agora, a CEO, a doutora Jane Tsutsui, mas eu já tinha aceitado esse convite já há muito tempo. Tive o prazer de trabalhar esse tema de inovação durante muito tempo com a Lídia, então conversar um pouco aqui com vocês sobre esse tema, né? Bom, eu acho que a Lídia colocou muito bem, né? A gente inovação e ver uma transformação digital em vários outros setores da nossa economia já há muito tempo, e eu vejo que saúde era algo que a gente tinha aí várias limitações, né? Como a Lídia falou da questão da confiança, né? Você sempre esbarrava em alguma coisa que fazia com que não fosse possível a gente explorar a total potencialidade das tecnologias que estavam disponíveis, né? E a gente acabou migrando para esse mundo, onde em vez da gente estar aqui discutindo todo mundo no auditório, né? Podemos estar aqui, você em Minas, a Lídia em Brasília, eu em São Paulo, e a gente não precisa estar no mesmo auditório e fazendo isso com total confiança e com uma rapidez, uma fluidez enorme. E, naturalmente, isso acaba permeando outros setores da economia e não vai ser diferente com a saúde. E o que eu vejo que acabou acontecendo é que o interesse pela saúde, seja pela questão da pandemia, seja pela questão de que muitas barreiras, né, elas começaram a ser tiradas desse cenário, né, de inovação em saúde, fez com que você tivesse um número enorme de startups, um número enorme de gente desenvolvendo tecnologia, e num mundo onde a gente está com uma liquidez enorme, né, as pessoas têm recursos para investir, você teve uma tempestade perfeita, vamos dizer assim, em que a saúde é o grande tema. As barreiras antes existentes, elas acabaram caindo porque as práticas das pessoas, elas evoluíram. E, ao mesmo tempo, você tem muito recurso disponível para investimento. Então, você tem um ambiente em que você começa a ter essa profusão de soluções que acabam aparecendo na área de inovação. Então, eu vejo que a gente está num momento muito bom para inovação e para transformação digital na área da saúde, e certamente isso deve continuar durante bastante tempo aí, e como a Lídia muito bem colocou, né? Na verdade, a saúde ela chegou depois que uma série de outros setores na questão da transformação digital. Ela está chegando depois na questão da transformação digital. Então, só que ela também tem uma capacidade enorme de fazer esse catch-up, né? De buscar o que ela teve aí de barreiras anteriores muito rápido. A gente tem tecnologias muito boas, a gente tem gente muito boa no setor e existe recurso disponível para investir. Então, certamente a gente está vivendo talvez um dos períodos mais de boom e de geração de ideias que a gente poderia estar vivendo na inovação e transformação digital em saúde. Carlos, você estava falando da mudança no setor de saúde, novamente a mudança em quase todos os setores, mas no setor de saúde fortemente, principalmente aí de uns 1 ou 2 anos para cá, com todos esses IPOs incríveis, né, fusões e aquisições, né, a todo momento acontecendo, né, uma coisa que a gente não via acontecer no setor de saúde, começou a acontecer as toneladas aí, né, várias operações desse tipo, e a gente acompanhando também pelas startups, né, que deram um boom também inacreditável, né, a gente saiu de uma centena de startups e health techs para mais de 1.000, 5.000, foi uma curva muito, muito forte, né. Eu queria ver um pouco de vocês como é que esse cenário afeta as startups, né? Como é que esse movimento de fusão e aquisições e IPOs, como é que isso, e a formação desses grandes grupos, né? O setor de saúde se organizando em grandes grupos, como é que isso fica para as startups? Isso é uma boa notícia ou não? Carlos, acho que pode começar. Eu posso começar, então? Então é o seguinte, eu vejo o seguinte, eu acho que é bom no final das contas, né, porque a gente está vendo, né, a gente viu aí um IPO de Redditor, por exemplo, recentemente, né, cotado como uma das maiores IPOs da Bolsa, uma empresa de 130 ou mais bilhões, a gente tem aí um re-IPO do DASA recentemente, também colocou numa empresa de dezenas de bilhões de reais. Então, assim, a importância do setor de saúde, ela está ficando cada vez maior. Então, isso facilita com que você atraia recursos para
dentro do setor, ou seja, em vez de ser um setor em que você tinha poucas opções de investimento, fica muito claro que é um setor que, primeiro, ele vai estar aí o tempo inteiro, e ele pode ser disruptado por algumas tecnologias, né? Ele pode, mas as pessoas vão continuar envelhecendo e precisando de cuidado, vão continuar envelhecendo e precisando de exames, hospitais, dados e tudo mais. E a tecnologia ela tem um papel muito grande nisso aí. O que eu vejo só é que, para essa questão das startups, né, é muito importante que a gente tenha realmente uma clareza sobre o que aquela startup está entregando de solução, né? Porque às vezes você tem uma startup, né, e assim, isso... a Lídia me deu prazer, né, porque eu estava no Fleury, a gente teve em Israel, teve conversando com outras startups de outros lugares, aqui no Brasil também, tudo. O que você não pode ter é uma startup que tem uma solução à procura de um problema, né? De vez em quando vê isso, né? Parece que ela acontece muito, né? Isso, mas qual que é o problema que ela está resolvendo? É o problema. Você não acha o problema que ela está resolvendo. Então, assim, o que é importante é a gente ter uma comunidade de investimento que realmente gere valor para as empresas que estão fazendo esse investimento, que essas empresas possam se transformar em motores de utilização dessas tecnologias para o seu desenvolvimento. Então, uma das coisas importantes, por exemplo, é quando você vê uma startup que ela tem braço de tudo quanto é jeito, ou soluções para todos quanto é problema, ou muita solução, você olha e você fala assim, espera aí, qual que é o foco de vocês? O que vocês realmente estão fazendo bem? O que vocês realmente vão trazer uma diferença aqui que vai alavancar uma determinada situação para eu ter uma solução definitiva? E muitas vezes a gente tem isso, né? Não tem um pouco dessa clareza. Então, não adianta ter muito recurso, não adianta a saúde estar sendo o tema do momento, se a gente não tiver desses empreendedores, desses criadores, né, de soluções, foco, porque resiliência a maioria deles tem, criatividade a maioria deles tem, mas foco a gente no dia a dia vê que nem todos têm. Bom, é uma questão também de maturidade, né, Carlos, assim, entendendo como um processo, né, onde a gente, como esse movimento de startup é um movimento muito recente, né, um pouco a gente vai ter um monte de startup, daqui a pouco a gente vai ter algumas que vão ser mais maduras, né, e vão estar mais preparadas para enfrentar isso. Mas a gente vê muita startup no nosso dia a dia, vê muita startup, e a gente tem essa questão, principalmente as acadêmicas, né, elas estão procurando o problema, né, elas têm a solução, têm a tecnologia, mas não têm o problema. Mas desculpa, Lídia, eu te cortei. Não, eu ia só complementar, né? Acho que o Carlos colocou muito bem, eu tenho a mesma visão, o mesmo pensamento, de que nós temos quando a gente fala de grandes players, grandes empresas, e sim, muitas consolidações, mas fato mesmo com todas as consolidações acontecendo e grandes fusões, a gente tem um país que é muito grande, né? O Brasil muito grande, uma população muito grande, 210 milhões de habitantes, um setor, sim, que é muito resiliente, porque é saúde, cada vez mais as pessoas precisarão de saúde, em um país que tem um sistema de saúde muito heterogêneo, né? Porque o país é heterogêneo, as regiões são muito heterogêneas, então eu acho que há muitas oportunidades, e talvez até fora de grandes centros, para muitas startups olharem para os problemas, como o Carlos muito bem colocou. Existe um monte de problemas, sim, que precisam de solução. Então, talvez ter esse olhar também para aquilo que o setor de saúde e muitos lugares, né, muitas empresas precisam, até fora, às vezes, né, dos grandes centros. Acho que uma coisa muito discutida no nosso setor e que, sim, tem sido também objetivo e foco aí, de grandes grupos, mas também de startups que vêm surgindo e novas empresas que vêm surgindo, que é a questão do acesso, né, do acesso aos serviços de saúde exatamente pelo tamanho do país, exatamente pela complexidade. Então eu vejo muitas oportunidades, para startups, inclusive, estarem trabalhando, né, para estes grandes players, para essas grandes empresas, criando soluções,
né, que estas empresas, que estes grandes grupos precisem, porque isso também é uma tendência, daí vem, inclusive, né, isso que o fato da gente estar aqui junto pensamos, né, em inovação nos últimos anos, em criar projetos juntos, fazer investimentos juntos, exatamente porque buscando atrair, sim, startups, como o Carlos colocou, que tivessem foco e que, de fato, tivessem também além de foco, a capacidade de execução, porque muitas vezes é isso também que a gente, quando vai investir numa startup, a gente olha. A solução, a ideia, às vezes é boa, eu preciso dela, ela resolve um problema, agora qual a capacidade realmente de resolver esse problema e de depois, né, dar seguimento e, de fato, entregar aquilo que a startup se propõe. Eu acho que talvez esse seja também um ponto importante para quem está investindo vai olhar isso, e se não tiver, né, cobrando na entrada, logo depois vai estar cobrando, né, cadê o resultado e cadê o valor que isso pode gerar, né, seja para a empresa ou mesmo para o ecossistema nosso de saúde. Muito bem. Considerando que essa é uma sessão de estratégia, né, eu queria perguntar para vocês um pouco sobre a estratégia das empresas, e aí, Carlos, você fica à vontade para falar como você puder falar, das estratégias das empresas em questão de inovação aberta. Como é que essa estratégia se encaixa no negócio de vocês? E também como é que isso é formalizado? Você tem uma estratégia formal de inovação aberta? Qual a importância de ter uma estratégia definida de inovação aberta nas empresas de vocês? A importância, eu acho que ela é imensa. Hoje as nossas empresas dependem disso, e isso a gente pode dizer das empresas aí do setor todas. A gente já tem, né, investimento olhando para esse ecossistema de inovação há muitos anos, em diferentes pilares. Então, o SEIB tem desde investimentos não só diretamente em startups, mas mesmo em ecossistemas, aceleradoras, fundos, né, de saúde, e daí vem muitas das nossas iniciativas nos últimos anos. Uma delas que foi feita também junto com o Fleury quando a gente esteve em Israel, que é o investimento, né, num fundo de saúde, o KIR, lá da Auerkraut em Israel, exatamente de estar sendo mesmo uma forma da gente estar acompanhando, e não só acompanhando, tendo a possibilidade de se antecipar a também decidir por investir em startups que tenham soluções que sejam importantes para o nosso negócio. E assim como esse investimento, nós temos, claro, investimentos, muitas vezes, que a gente faz diretamente na startup. Uma delas é a Pixels, que a gente investe já há uns 3 anos, que é uma empresa que faz digitalização de exames parasitológicos. E pensando em inovação aberta mesmo, né, a gente criou ano passado aqui o SEIB, o SkyHub, que é para ser que é um ambiente onde, de fato, a gente quer conectar empreendedores, startups, a instituições acadêmicas, né, a fornecedores, a outras empresas, e que sim, possam, de fato, estar conhecendo não só o que o SEIB precisa em termos de soluções, e quem sabe no futuro, inclusive, serem fornecedores, mas também compartilhando que muitas vezes, um pouco disso que a gente falou anteriormente, muitas vezes as startups, os empreendedores têm boas ideias, mas depois tem dificuldade na hora de executar, na hora de entregar. Então, o SkyHub tem muito esse propósito também de estar contribuindo com as experiências, com os desafios, né, com tudo que nós já vivemos no SEIB, de desafios mesmo de gestão, de desafios empresariais. Então, nós temos um módulo que cuida só disso, assim, pensando só em criar esses momentos e ambientes para essa troca de experiências. E sim, um outro exemplo que foi Cortex, né, que nós fizemos juntos aí, criamos no final do ano passado, que aí sim um VC que a gente quer, de fato, está investindo, tendo a possibilidade de investir em startups, está mapeando, investindo em startups que tenham sinergia com os nossos negócios, mas que vai além de medicina diagnóstica, de genômica, mas pensando mesmo em saúde digital. Então, eu acho que esses são os exemplos, né, do que a gente pensa dos nossos, de como é o nosso investimento aqui em inovação e nesse ecossistema de startups, para vocês terem um pouquinho da visão do quanto isso é estratégico para a gente. Como eu disse, estratégico como negócio,
olhando para o nosso core, do que traz, sim, né, sinergia e que tem convergência com o nosso core, mas também pensando em novos negócios, novos modelos de negócios, além de contribuir um pouco com a nossa experiência, com a nossa vivência. Nós somos investidores também do Fundo I, que é um fundo da Microsoft, que tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino. Esse é um dos nossos pilares também, né, de ter a bandeira realmente de estimular o empreendedorismo feminino, o protagonismo feminino. Então, o Fundo I faz investimento em startups fundadas, lideradas por mulheres, ou que tenha pelo menos uma mulher, né, na sua estrutura societária como fundadora, pensando realmente não só em tá estimulando esse ambiente de inovação. Nós somos que é a empresa âncora do pilar de health da Microsoft, pensando exatamente não só como estimular o empreendedorismo, mas também trazendo startups que tenham sinergia para os nossos negócios em saúde. Eu acho que tem uma questão aí, né, Eduardo, que é a questão de como é que você falou agora há pouco sobre a maturidade, né, das tecnologias e das inovações, né? E um item super importante para isso é você acelerar a utilização e você acelerar o teste intensivo de uma determinada tecnologia, ou como é que ela se comporta. E uma maneira de você fazer isso é você trazê-la para diferentes situações, né? Então, lá atrás, eu acho que já deve fazer uns 3 anos, né, que a gente esteve pela primeira vez em Israel, né, Lídia? E a gente foi ver a Cure lá, e acho que uma das coisas super legais que a gente, naquela época, naquela viagem que fizemos juntos, né, eu como CEO do Floria, a Lídia como CEO do Save, foi exatamente ver que cada tecnologia que a gente olhava para ela, a gente tinha diferentes pontos de vista de como que ela poderia ser utilizada. Lógico, tinha uma coisa comum, mas tinha jeitos diferentes, a gente entendia de uma maneira diferente como ela ia ser utilizada. E isso, inclusive para o empreendedor, para quem tem a tecnologia, é muito interessante, porque esse indivíduo ele pode, inclusive, falar o seguinte: bom, eu vou testar a minha tecnologia em diferentes ambientes, com diferentes realidades, e isso vai me ajudar a ter diferentes ou aprimorar aquilo que eu desenvolvi em tecnologia. Então, uma das coisas super importantes que eu acho que tem espaço é essa questão da gente fazer isso de uma maneira mais compartilhada, de uma maneira mais colaborativa, mesmo com empresas que, num primeiro momento, podem parecer que elas sejam competidoras. O fato é que quando você coloca determinadas tecnologias à prova e faz com que você tenha uma utilização intensa daquela tecnologia, as soluções que trazem para você, mesmo que ela venha de uma realidade diferente, ela traz ideias novas, ela dá percepções novas, e ela dá maturidade para o empreendedor também sobre o que vai ser a próxima geração, o que vai ser a próxima solução que ele vai buscar, e fazer com que a tecnologia dele se desenvolva. Então, essa questão de você ter uma visão que deixa de ser aquela sala, né, que é trancada a 7 chaves e só pode quem tenha o password, o código, e aquilo fica totalmente fechado e ninguém pode saber, ninguém pode ver. Eu acho que é algo que eventualmente pode até valer para algumas áreas, né, e algumas questões, mas para muitas das soluções, principalmente quando a gente pensa em serviço, coisas que a gente leva para as pessoas numa magnitude muito grande, cada vez mais a colaboração e cada vez mais o compartilhamento disso, né, em termos do investimento ou mesmo do uso intensivo da solução, ele é muito benéfico para o setor. Então, a gente está falando, por exemplo, a gente tem aí a questão mais recente, né, da telemedicina, né? Que bom que a gente já está podendo chegar com um especialista, por exemplo, em cardiologia, para um outro médico especialista no interior do Acre. Mas que legal também que quem está numa cidade grande que nem São Paulo não precisa se deslocar ou se colocar em risco, né, por conta da pandemia, para ir para uma consulta que de repente ele vai demorar meia hora de trânsito, vai ter que ir numa sala esperando uma consulta que ele pode fazer via telemedicina, ou mesmo em um hospital. Então, todas essas condições, quando a gente coloca elas, a tecnologia em si, mas coloca ela em condições diferentes e faz o compartilhamento de ações, sem dúvida nenhuma, pensar nisso de uma maneira mais aberta é algo que tende a ser uma alavanca enorme de geração de valor para esse mundo da inovação. Excelente.
Apareceu a plaquinha aqui de 5 minutos. E você parece aquelas placas, agora são eletrônicas, né? A gente viu aquelas plaquinhas de certeza, agora são eletrônicas. Daqui a pouco eles cortam a gente, né? Porque aí não precisa, é mais fácil. Pedir para a gente se retirar, eles simplesmente tiram do ar. Essa é a tecnologia, né? Lídia, você falou da Cortex Ventures. Em que momento vocês sentiram que era o momento para fazer um fundo? Como é que foi isso? Como é que isso aí foi elaborado aí com vocês? Bom, acho que as estratégias das duas companhias já era, né, de seguir investindo em startups, de seguir buscando, né, mapeando, entendendo o que seria, o que traria energia para os nossos negócios, como eu já falei, e assim, de forma bem transparente, né, eu sou sempre muito franca e muito transparente. Eu acho que muito do que levou a gente a criar um fundo, né, juntos, até porque sim, somos competidores e concorrentes, é claro que tem que haver sempre um alinhamento, né, de valores, de princípios, de propósito. A gente entende o setor não só de medicina diagnóstica, mas que os nossos negócios eles já caminhavam para outros negócios também. Ambas as empresas já tinham investimentos em outros negócios que não mais só medicina diagnóstica. E aí vem um ponto que é fundamental de quando a gente está, seja analisando, né, startups, olhando para startups, ou mesmo para tomar a decisão de investir. Claro que é sempre um investimento de risco, mas quando a gente tem também mais gente pensando junto, dividindo conhecimento e também em realidades diferentes, menos chance de errar. Eu acho que diminui o risco de errar e diminui aí também as possibilidades, né, do investimento não ser um bom investimento. A gente tem experiências diferentes em mercados diferentes no Brasil, né? Há, de fato, uma complementaridade geográfica grande entre Fleury e Seibin. Então, isso nos traz, claro, conhecimentos diferentes das regiões do país, dos sistemas de saúde, das necessidades de saúde em cada uma dessas regiões. Como eu já citei no início, o Brasil, com toda a sua heterogeneidade, a gente consegue juntos ter uma visão mais completa do que são as necessidades do Brasil. Então, isso seria um grande diferencial em ter um fundo juntos e não separados. Separadamente, a gente viu que talvez a gente estivesse, inclusive, vendo as mesmas startups ou vendo, né, as mesmas soluções. Além de que, se, claro, a gente, né, tivesse um fundo maior, a gente também consegue atrair muito mais startups, não só do Brasil, e sim, há um foco grande em startups no Brasil, mas também de fora do Brasil. Falando rapidamente, né, muito rapidamente, do nosso lado foi esse o pensamento. E, claro, pensando sempre de que a colaboração ela é fundamental para que a gente consiga extrair mais sinergia e valor de todos esses investimentos. Eu acho que tem quando a gente pensou, né, em fazer o fundo lá atrás e acabou a gente fazendo isso de maneira conjunta, esses pontos que a Liga trouxe foram cruciais, porque no final do dia, você, como uma empresa de saúde, está concorrendo com um capital de todas as outras naturezas, né? Você está concorrendo com um capital estritamente financeiro, você está concorrendo com um capital de um private equity, de um fundo de investimento, de um fundo que às vezes não tem nada a ver com saúde, ou de empresas que não são de saúde, mas querem entrar em saúde de alguma maneira. Então, fazer isso de uma maneira diferenciada e com a força de marcas diferentes, né, naquele momento foi algo que atraiu muito, seja por esses fatores diretamente geradores de diferença, né, e de sinergia, que a Lídia falou, né, da gente colocar isso muito rápido, essas tecnologias muito rápido em vários lugares, diferentes, seja pelo fato do tamanho do fundo, o fundo ele ficou maior no final das contas, seja pelo fato de que a gente tem aí uma realidade em que quando você junta marcas importantes, né, o próprio empreendedor, ele fala o seguinte, então, isso daqui vai me ajudar dentro daquilo que eu tenho da minha estratégia de captura de valor, de trazer investimentos para a minha solução, para a minha startup, e isso vai fazer com que eu tenha, por exemplo, um reconhecimento de maneira nacional, como a Lídia colocou. Então, quando você tem essa sobreposição, né, de Grupo Fleury com o Seibin, você está praticamente no Brasil inteiro.
Então, isso faz com que uma marca, uma solução, ela tenha esse tipo de reconhecimento. Então, sem dúvida, foi algo que potencializou realmente a criação de um fundo que se dedicasse exclusivamente a esses investimentos minoritários. E tem muito a ver com esse cenário, né, que a gente estava falando desde o começo, né, o cenário macroeconômico, o setor de saúde, o boom de startups. Eu acho que começou a criar um cenário ideal, né, para a constituição de fundos de venture capital. Eu venho acompanhando esse mercado, né, e já estou na Biominas tem 18 anos, e a gente sempre se queixou que não tinha fundos de investimento para empresas de saúde, para empresas de bio, principalmente mais de hard science. E a gente começou a ver nos últimos, eu diria até 1 ano, 2 anos no máximo, né, começaram a surgir vários fundos, várias iniciativas. Vocês começaram com o fundo, agora o Einstein criou também um mecanismo de investimento. Então, começou a ter esses movimentos que são importantíssimos para o setor. Aí um pouco para finalizar, né, como é que quais são as expectativas e impactos que vocês veem desse fundo no mercado e para o negócio de Fleury e Sabin? Bom, o que a gente tem de expectativas, né, eu acho que é de fato isso, primeiro que a gente consiga, né, atrair boas startups, né, que tragam, sim, boas ideias, mas que mais do que isso já tenham, né, os seus projetos aí iniciados, as soluções já acontecendo, para a gente tanto, de fato, estar investindo, sendo um bom investimento, mas que, de fato, a gente consiga trazer e gerar valor aí para os nossos negócios. É claro que a gente está olhando, quando a gente fala dos nossos negócios, como eu disse anteriormente, não só que tenham funcionalidade no nosso core, mas que tragam também possibilidades pensando em saúde digital. Então, pensando não só a gente está falando de soluções de medicina diagnóstica, de genômica, mas também que possam trazer soluções de atendimento, seja de novos canais, acesso a novos mercados, com novos modelos de negócio, integração, acho que de dados, de informação, né, de sistema. Então, acho que o que a gente tem expectativa é isso, que a gente consiga, né, com o fundo e o objetivo de estar junto a isso, a gente conseguir, inclusive, ter muito mais capacidade de conseguir identificar e atrair esses negócios, essas startups que sejam, de fato, bons investimentos e que tragam o resultado que nós esperamos para os nossos negócios. Acho que é isso. Eu vou falar, respondendo de uma maneira um pouco mais genérica, né, que eu não posso falar pelo Fleury, mas eu vou te falar sobre o que esse movimento significa. Acho que esse movimento significa, hoje, né, a gente acelerar tecnologias e dar oportunidades a muita gente boa que tem no mercado hoje em dia. Tem soluções muito boas, você tem gente muito criativa, com uma formação excelente, gente nas universidades, gente no mercado privado, gente, às vezes, editores, mas traz uma solução para a saúde. E o que falta muitas vezes num país como o nosso é oportunidade. Seja porque a pessoa, de repente, não está no lugar certo, na hora certa, seja que ela não está num grande centro, às vezes ela tem uma solução espetacular, mas você criar esse ambiente onde você tem essa profusão, né, de soluções, e agora com a tecnologia que está aproximando a gente tanto, né, porque como a gente está aqui, os três, e cada um em um lugar, e fazendo esse evento acontecer, isso aconteça também para as pessoas que são inovadoras, né, e que são empreendedores, que elas consigam levar as suas soluções para cada vez mais gente, e que a gente não tenha essa barreira, né, que limita muitas vezes o fato do cara, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, no Horizonte, fazendo um pitch para algum investidor. Hoje ele pode estar em qualquer lugar, e a solução dele, ele pode continuar no lugar dele, na universidade dele, no ambiente acadêmico dele, e ainda assim ter a solução dele utilizada. Então, eu acho que esse ambiente que está sendo criado é muito positivo e deveria ser cada vez mais estimulado, porque é uma alavanca muito grande para a inovação no país. Excelente. Não sei se a gente já estourou o tempo, como é que a gente está de tempo. Mas aí, só para falar também um pouco com o público, né, o fundo do Cortex Venture é um fundo de 200 milhões de reais, né, para investir em
15 a 18 empresas. Aí vocês estão olhando já venture capital mesmo, né? Não é investimento nem muito inicial, nem muito grande, correto, né? Correto, isso mesmo. Isso. E tanto no Brasil quanto no exterior. Tanto no Brasil quanto no exterior. É claro que a gente quer muito ser atrativo, como nós falamos, para startups, né, estrangeiras que queiram vir para o Brasil. Acho que o fundo tem isso de conseguir atrair, mas a gente sabe também que no Brasil nós temos polos muito fortes e startups nascendo em diferentes regiões aí do Brasil, diferentes polos, né? Tem Florianópolis, tem Recife lá com o Porto Digital, tem Ribeirão Preto, enfim, tem inúmeras regiões no Brasil, inúmeras startups no Brasil, muita startup boa surgindo no Brasil e que a gente acredita que serão boas oportunidades de investimento e que a gente pode contribuir também com os conhecimentos aí, como eu disse, com as experiências das empresas, inclusive para ser grandes plataformas de validação dessas soluções. Acho que essa é uma mensagem importante, né, Lídia? Assim, e nós também, assim, em todos os programas que a gente faz e todos os lugares que a gente vai no Brasil inteiro, a gente sempre viu uma startup interessante, uma tecnologia interessante, né, que é transformadora. Então, a capacidade que a gente tem de gerar inovação no país é gigantesca e a gente precisa criar oportunidades para que isso floresça mais, né? Então, agradecer a vocês, agradecer o Fleury, agradecer o SEMI pela iniciativa e agradecer pela presença aqui, pela conversa muito boa. Então, a todos também, obrigado aí por terem assistido a essa sessão. Obrigada, Eduardo, obrigado, Carlos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lídia. Um prazer estar com vocês. Um abraço.